Olá, meu amigo, olá, minha amiga que nos acompanha aqui na nossa parceria com a revista RPPS do Brasil. Estamos aqui para desvendar não, a gente não está aqui com nenhum mistério, né? Estamos aqui para discutir, esclarecer mais uma dúvida daqueles que nos acompanham nesta parceria. E hoje, a nossa pergunta, ela vem do amigo Teilon Souza. Teilon Souza é lá do município de município de Santa Luzia, no Maranhão. E a pergunta dele é sobre acúmulo de cargos. Ele noticia aqui que foram identificadas umas situações de acúmulo lá, casos de 2 cargos no município, 2 cargos no município e 1 no estado, né? O Ministério Público está batendo duro lá para poder resolver essa questão, e ele pergunta, tá, mas e aí, como é que fica a questão que envolve a restituição dessas contribuições à autarquia municipal? Por quê? Porque os servidores estão justamente cobrando essa restituição. E qual a fundamentação? E ele fala aqui uma coisa importante que a gente vai esclarecer mais lá para frente. Sabendo que são períodos concomitantes, não podem ser aproveitados para fins previdenciários. Nós vamos falar disso mais à frente um pouquinho. Tá? Mas antes, nós precisamos começar lembrando aos senhores que não existe acúmulo ilegal de cargos. Não existe. O que existe é acúmulo inconstitucional de cargos. E por que acúmulo inconstitucional? Porque a Constituição Federal, tá aí para vocês verem, lá no inciso 16 do artigo 37, regulou quais são as possibilidades de acúmulo. Então, se há uma norma prevista na Constituição Federal, isso significa o quê? Isso significa que não é acúmulo ilegal, é acúmulo inconstitucional. E o que diz o inciso 16? Ele diz que, primeiro, não pode haver recebimento, não pode haver acúmulo remunerado de exercícios de cargos públicos. Mas aí ele faz a exceção, dizendo o seguinte, se houver compatibilidade de horário e se respeitar o teto remuneratório, podem ser acumulados 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. E aí, gente, a gente começa dizendo para vocês o seguinte, tomando por base esse dispositivo, quais são os pressupostos para o acúmulo? Primeiro, que ele esteja limitado a 2 cargos, é óbvio, né? É óbvio, né? Que ele seja remunerado, né? Porque se não for remunerado, em que pese, né? O Supremo já tem entendido que, eu tirei licença sem remuneração. Eu posso exercer outro cargo inacumulável? O Supremo já disse que não, porque nesses casos a licença só suspende o vínculo, né? Agora, aqui, acúmulo remunerado, tem a compatibilidade de jornada. Então, vamos lá. Primeiro, a limitação só se dá, ou melhor, a limitação só permite que você exerça 2 cargos. É só olhar as letras lá, B e C, isso fica claro. Outra coisa, já se discutiu muito, mas trata-se de preceito constitucional amplo. Isso significa que se eu estou no município, eu só posso ter mais 1 cargo, seja ele no estado, seja ele na União, tá? Eu não posso ter 3 cargos, como ele cita ali, porque 1 é no estado. Então, se eu já tenho 2 no município, eu não posso realmente ter o terceiro, porque caracterizaria, sim, acúmulo inconstitucional, né? Vocês viram também que estas regras se estendem a quê, né? Elas se estendem a empregos públicos e funções, tá lá. No último inciso ele fala, né? Empregos públicos e mais à frente, no próprio artigo 37, ele deixa isso claro também. E o último item é que só pode haver acumulação naqueles casos expressamente estabelecidos na Constituição Federal. Ou seja, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico científico e 2 cargos de profissional da área de saúde com profissão regulamentada. Só nessas hipóteses pode acontecer.
Qualquer infringência destas regras, estamos diante do chamado acúmulo inconstitucional de cargos públicos, ok? E aí vem o problema. Aquele servidor tem um acúmulo inconstitucional, seja porque tem 3, seja porque não tem compatibilidade horária, enfim, seja porque os cargos não são compatíveis, ele vai deixar um dos cargos. O que acontece com a contribuição dele? Ela precisa ser devolvida? Eu vou partir de um outro princípio ou de um outro pressuposto para responder esse questionamento, porque eu acho ele extremamente interessante, tá? Que pressuposto é esse? Quando você vai discutir acúmulo, ou vai apurar a existência desse acúmulo inconstitucional, as regras, ou melhor, os estatutos trazem previsão no sentido de o seguinte, olha, o que acontece? Você constatou que o acúmulo está contrariando a Constituição. Constatou? Beleza. Você pode punir o servidor já de cara? Não. Você tem que chamar o servidor e dizer para ele o seguinte, olha, servidor, eu constatei aqui que você tem um acúmulo que contraria a Constituição. Nesse caso, eu vou te dar aqui X dias para você decidir. O que você vai decidir? Se você vai se manter nessa condição ou não. Tá, e o que acontece comigo? Bom, se você decidir que não vai se manter nessa condição, vai pedir exoneração em um desses cargos, não acontece nada com você. Você não tem que devolver remuneração, não acontece nada com você. Agora, e se eu decidir permanecer no acúmulo legal? Aí você vai responder a um processo administrativo e pode, inclusive, ser demitido das duas funções, tá? Então, assim, com essa questão, vamos deixar de lado essa questão de processo administrativo, enfim. Mas vamos tratar desses casos onde o servidor optou por resolver o problema, né? Optou. Pressupõe-se que até o momento da opção dele, ou seja, ele foi chamado, imagina lá no exemplo, o Ministério Público chamou e falou assim, ó, agora é o seguinte, eu quero que você resolva, você tem 10 dias para resolver, se você não resolver, eu vou apurar, vou tomar providências contra você. Vai tomar providências? Ok. Então tá, beleza. Então é o seguinte, eu resolvi sair, não quero problema com o Ministério Público, não vou ficar. Beleza, o que diz em razão, ou melhor, o que a jurisprudência entende, está aqui uma decisão recente, né, mas tem várias do STJ, a jurisprudência é clara. Olha, se você constatou o acúmulo inconstitucional, chamou o servidor e o servidor optou por corrigir o problema, não se considera, ou melhor, considera-se que ele estava de boa fé até esse momento. Tanto é que a má-fé só surge se ele não opta por resolver o problema, ou seja, se ele optar por resolver o PAD. Ora, se o servidor estava, vamos dizer assim, de boa fé, o que vai acontecer? A administração pública não pode exigir dele o quê? A devolução dos valores recebidos indevidamente. Porque se o acúmulo é ilegal, ele não podia receber remuneração ilegal. Ou melhor, inconstitucional. E se ele não podia receber, ele tem que devolver, né? Mas se ele estava de boa fé, ele não tem que devolver. Opa! Ele não tem que devolver remuneração? Isto muito nos interessa. Por quê? Porque se o recebimento da remuneração ocorreu, se concretizou o quê? O que a gente pode chamar de fato gerador para quê? Para a incidência da contribuição previdenciária, não é isso? Já que, como diz lá a ON 02/2009, o que diz a ON, ou melhor, lá no artigo 29, que a lei do ente federativo define qual é a base de cálculo das contribuições, ou seja, ela define qual é a remuneração de contribuição. Então, ela vai dizer quais são as verbas sobre as quais incide esta contribuição previdenciária. E então, se houve o recebimento da verba, deve haver também o quê? Deve haver também a incidência de contribuição sobre ela na forma prevista na lei local. Ora, e se ele não tem que devolver a remuneração, o Instituto não tem que devolver o quê? A contribuição, porque senão ele vai se beneficiar duas vezes, né? Ele vai manter a remuneração recebida naquele período e ainda vai pegar um dinheirinho de volta, que é o dinheirinho da contribuição. Então não pode, se não houve devolução da remuneração, porque ele agiu de boa fé ou porque foi considerado de boa fé até então na questão do acúmulo, ele tem que sim recolher ou manter o recolhimento das suas contribuições, ok? Olha, de uma forma um pouco diferente,
Mas aqui que nos interessa, ó, a nota técnica 04 de 2012, ainda do extinto Ministério da Previsão, ela é clara em estabelecer aqui situações onde não cabe a restituição da contribuição. Então ela fala lá no item O, não é cabível, sejam assegurados que tenham incidido sobre parcelas legalmente incluídas na remuneração de contribuição. Não é cabível quando a incidência sobre parcelas temporárias se deu por opção do servidor. Não é cabível quando incidam sobre parcelas para as quais existe lei que autorize a sua incorporação ao longo da vida laboral. Ou seja, houve a incidência de contribuição sobre essas verbas. Essas verbas foram recebidas e não foram devolvidas, não há que se falar em devolução de contribuição. Mesmo, tá? Para os casos de acúmulo inconstitucional, tá? A gente pode até discutir se tem que devolver verba se ele for obrigado a devolver remuneração. Ou melhor, devolver contribuição se ele for obrigado a devolver remuneração. Mas se não houve devolução, nem se discute, tá? Aí aquele itemzinho que eu falei que é importante para a gente fechar. Sabendo que são períodos concomitantes e não poderão ser utilizados para aposentadoria. Veja só. Olha a situação. Ele fala lá, tem 2 cargos no município. Nesse caso, realmente, é concomitante ao município. Mas ele pode usar esse tempo, por exemplo, numa aposentadoria no regime geral. Porque não há vedação de que ele exerça, né, atividade privada. Ou vamos dizer que ele passa num novo concurso para cargo cumulável. Ele pode usar esse tempo lá sim. Então, essa afirmação categórica de que esse tempo é concomitante e não pode ser usado para aposentadoria tem que ser vista com ressalva. Ela ela é 100%, vamos dizer assim, quando ela estivesse se referindo a outro vínculo ilegal, inconstitucional, exercido no mesmo período. Agora, isso não significa que esse tempo não pode ser usado em uma outra aposentadoria, genericamente falando, porque existem N possibilidades de filiação previdenciária que autorizariam, sim, a averbação de tempo. Mais um motivo para quê? Para que esse tempo, ou que essas contribuições não sejam devolvidas. Por quê? Porque elas serão objeto de emissão de certidão daquele vínculo, isso não pode ser negado, importante deixar isso claro também, porque a gente tem que separar as coisas. Ele tinha um acúmulo inconstitucional, então, em razão disso, ele foi punido ou pediu para sair. Eu não posso emitir certidão para ele? Negativo. Previdência é uma coisa, direito estatutário é outra, ou regra estatutária é outra. Se houve uma ilicitude lá, não significa que as contribuições aqui se perdem. Não, você vai reconhecer sim aquele período. Então, você vai emitir para ele sim certidão de tempo de contribuição, se ele pedir, ok? Então, deixar essa ressalva aí. No mais, agradecer a vocês e convidá-los. Envie mais questionamentos para a gente poder estar aí interagindo e trocando essa discussão, trocando essas ideias aí sobre o regime próprio. Também convidar vocês aí para conversar com a gente por e-mail, nas nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, ou como Bruno Martins, ou como Previdência do Servidor. Um abraço e até a próxima.